e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Notícias Livres. O meu nome é André Paula e, como primeiro episódio, achei por bem falar sobre notícias do Ubuntu, tendo em conta que é aquele que usei mais tempo e que tenho uma maior ligação. Então, vou passar já a falar sobre o Ubuntu Cinnamon Remix. Quando se fala normalmente em Cinnamon, é inevitável não falar do Linux Mint, porque são poucas as distribuições que o usam como ambiente gráfico, tirando, por exemplo, o Manjaro e poucas outras. No entanto, talvez alguns estejam-se a questionar, mas porquê escolher o Ubuntu Cinnamon, mesmo porque ainda nem sequer é um dos sabores oficiais do Ubuntu, e o Linux Mint até funciona bastante bem. Bem, existem aqui algumas diferenças entre esta versão do Ubuntu Cinnamon Remix e o Linux Mint. Por exemplo, o Linux Mint tem base no Ubuntu LTS, enquanto o Ubuntu Cinnamon beneficia do kernel mais recente assim que sai a nova atualização, passado 6 meses, juntamente também com software mais recente. Por isso, a base do Linux Mint é sempre apenas a LTS, mas depois quando sai, passado 6 meses, o Ubuntu Cinnamon acaba por receber as atualizações, normalmente na versão, agora a próxima, a 20.10. Portanto, aqui o facto do Ubuntu Cinnamon acaba por beneficiar dessas atualizações. Para além disso, herda também o suporte de snaps, enquanto o Linux Mint tem uma aposta diferente, mais virada para Flatpaks. Também dos testes que foram efetuados, os consumos de RAM são muito idênticos ao do Linux Mint e o tema, por exemplo, escolhido é o tema Ukimo, desenvolvido em GTK com um tom laranja, muito bonito, e que eu também, como já devem ter reparado, eu também aprecio o tom laranja, mesmo por causa do logo da marca Linux Tech. Também, para além disso, este Ubuntu Cinnamon vem com algum software já bem conhecido, como, por exemplo, o Firefox, o Thunderbird, o GIMP, o Gparted, mas aquela aplicação que me chamou mais a atenção, porque não conhecia, era o Celluloid. E o Celluloid é um player multimédia que pareceu-me bastante interessante a escolha deles, tendo em conta que é uma versão gráfica do já conhecido MPV Player na linha de comandos. Portanto, aqueles que conhecem o MPV Player, em que corre apenas no terminal. Então, esta é uma versão front-end, por assim dizer, do MPV. Para instalar, quem tiver Ubuntu, obviamente no Ubuntu Cinnamon não necessita de fazer isso, mas quem quiser instalar também este player pode fazê-lo juntamente adicionando um PPA no Ubuntu, e no Fedora dá para instalar via RPM através dos repositórios RPM Fusion, portanto podem encontrá-lo lá. Também tem um aspecto muito simplista e moderno, e achei interessante porque também não conhecia, e o facto de terem escolhido este player também é interessante, é diferente daquilo que pelo menos nós encontramos em outras distribuições. Também para um utilizador inicial, o Cinnamon é uma boa escolha de ambiente gráfico, e este Ubuntu Cinnamon Remix vem aqui trazer algumas diferenças do já conhecido Linux Mint. E passando já à próxima notícia, e esta obviamente que eu tinha de falar, que provavelmente para muitos não é novidade, mas para alguns pode ser, e fiquei bastante contente em saber que as futuras atualizações terão, no caso do Ubuntu Studio, será com o KDE Plasma como ambiente gráfico. E porquê? Bem, o que eles disseram não foi nada que eu não saiba, e aliás talvez alguns que estão a ouvir este episódio também usem KDE Plasma, também não vão achar nada estranho aquilo que eles mencionaram. Por exemplo, uma das coisas que eles mencionaram do motivo de mudarem para o Plasma é que o Plasma provou que tem melhores ferramentas para artistas gráficos, fotógrafos, usando o GWinView, o Krita e também o Manager Dolphin, ou seja, eles acham que estas aplicações são de alguma forma mais consistentes ou melhores para
para conteúdo multimédia e para aqueles que precisam de ferramentas com mais opções. Dizem que toda a equipa usa o Kubuntu com as ferramentas do Ubuntu Studio, portanto acharam por bem mudar o foco e ser a transição para o Plasma, o KDE Plasma. Portanto, acabaram por perceber de alguma forma que o KDE Plasma tem uma ótima integração com as ferramentas já do KDE e também com o hardware dos computadores. E a realidade é essa, é que aqueles que utilizam KDE Plasma é muito difícil mudarem depois para outro. Pelo menos eu falo por minha experiência, é difícil mudar para outro, tendo em conta as funcionalidades e a forma como o KDE, à medida que vai avançando, está cada vez a funcionar melhor. Fiquei entusiasmado também com esta notícia e muito provavelmente quando sair alguma atualização, ou próxima atualização, eu vou ter de experimentar, porque já sabem como é que eu sou a nível de atualizações, eu tenho mesmo de ver, e o Ubuntu Studio, com estas novidades, vou gostar de saber. É claro que acredito que esta primeira atualização há de ter alguns problemas, pelo menos iniciais. Foi o caso, por exemplo, do Lubuntu. O caso do Lubuntu, quando mudou do LXDE para o LXQT, também houve ali as primeiras atualizações e a transição não foi assim tão perfeita. É o que vai acontecer provavelmente, mas de qualquer das formas acredito que estão no bom caminho. Agora, a próxima notícia está relacionada com o Ubuntu Touch OTA 12, que foi lançada a versão final do ambiente Unity 8, e como já devem alguns de saber, o nome já tinha sido mudado para o Lorem, algo que fizeram ou mudaram o nome do Ubuntu 8 para o Lorem devido a não criar confusão com a plataforma de criação de jogos, o Unity 2D e 3D. Esta versão veio aqui melhorar o home screen, o dash, houve melhorias no teclado, também no Web Browser Morph. Aliás, o Web Browser Morph eu também desconhecia, mas estive a fazer aqui uma pequena pesquisa e tem uma base Qt, em conjunto também com os componentes UI do Ubuntu, e já vem com o DuckDuckGo como pré-definido na página inicial. Para além disso, vem também com uma versão melhorada, neste caso o Ubuntu Touch, o OTA 12, vem com a versão melhorada do Mir, já com melhor suporte para o Wayland. Portanto, estamos neste momento perante um Ubuntu Touch cada vez mais maduro e de alguma forma também com um aspecto visual bastante atrativo, como é habitual do Ubuntu, e acredito que aqueles que ainda não testaram podem, então, e os mais aqueles que quiserem fazer este teste mais específico, podem então fazê-lo, porque esta OTA 12 está bastante boa. E para finalizar neste primeiro episódio de notícias, só relacionadas com o Ubuntu, está o suporte, ou mais especificamente o certificado da Canonical do Ubuntu 20.04 para dispositivos ARM, mais especificamente para o conhecido Raspberry Pi, para agrado de vários makers espalhados por esse mundo afora. E isto significa o quê? Que esta versão irá funcionar em pleno e foi testada. É claro que quando se fala em Ubuntu 20.04 não é a versão standard ou a versão desktop standard, porque, vamos ser honestos, se o GNOME tem ou necessita de um computador um pouco mais musculado, no Raspberry Pi, obviamente, o GNOME não teria o mesmo funcionamento. Por isso, aqui estamos a falar da versão server, portanto podem instalar a versão Ubuntu 20.04 num Raspberry Pi a versão server. Obviamente podem depois testar e fazer as configurações que necessitarem, mas talvez já dê para fazer algumas brincadeiras, talvez desenvolver um servidor Nextcloud, quem sabe. Parece também um ótimo projeto. Não sei se alguns dos que estão a ouvir este episódio já fizeram esse teste, se têm um Nextcloud a funcionar no Raspberry Pi ou não. Se tiverem, coloquem então nos comentários. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Aliás, esta frequência vai ser com alguma regularidade. A ideia é trazer algumas notícias e algumas aplicações que são livres para estes episódios. Portanto, irão sair sempre, não digo
todas as segundas-feiras às 22 horas, mas pelo menos sempre que queiram saber se saiu alguma coisa, já sabem que segunda-feira às 22 horas. Se quiserem enviar alguma notícia, dica, tema ou sugestão, enviem um e-mail para podcast@linuxtech.pt e farei referência nos próximos episódios. Também, se quiserem ajudar com alguma contribuição pontual ou regular, podem fazê-lo através do LibrePay, que vou deixar na descrição. Como digo sempre, fiquem bem e até à próxima.